Olá, sou Guilherme Simões e esta é a lição O Planejamento e Mobilização na Implantação da Análise de Pontos de Função. Os objetivos desta lição são destacar a importância do planejamento na institucionalização da análise de pontos de função, relacionar os principais componentes desse planejamento e dar algumas dicas sobre iniciativas que têm se mostrado positivas. Nesse intuito de institucionalizar a análise de pontos de função, vamos começar pelo seu planejamento e mobilização. Nos tópicos desse curso, apresentamos uma série de aplicações da PF e das interseções que essa técnica tem com outros assuntos afins aos processos de medição e análise no desenvolvimento e manutenção de software. Passar a utilizar todas as métricas que discutimos aqui pode ser inadequado. Por exemplo, os custos envolvidos na coleta, armazenamento e análise dessas métricas e indicadores podem superar os benefícios advindos da sua adoção. Por exemplo, por que a gente vai monitorar a produtividade do fornecedor em um contrato de preço global fixo? O objetivo de motivar a melhoria da produtividade já é alcançado pelo próprio modelo de contratação. A medição, então, deve responder a uma pergunta que permita avaliar se os objetivos de negócio foram atendidos. Quando se fala em medição e análise, existem diferentes abordagens para a definição e institucionalização de processos. Contudo, há um consenso que o passo inicial dessa iniciativa é alinhar a medição com os objetivos de negócio, ou seja, estabelecer os objetivos de medição e análise. Esse alinhamento muitas vezes não é trivial, e a motivação externa à organização aumenta a complexidade desse alinhamento. Por exemplo, se adequar à Instrução Normativa 04 pode inicialmente parecer ser o objetivo, quando uma análise mais detalhada revela uma série de outros objetivos de medição e análise referentes a essa política mais ampla. Como dito, existem diferentes níveis de consciência quanto a esses objetivos de negócio, e implantar a APF com sucesso requer que aqueles objetivos afins à medição da produção sejam conhecidos. Existem expedientes comuns que podem ser considerados como melhores práticas, apesar de cada organização ter os seus objetivos particulares, e até mesmo na mesma organização haver diferentes objetivos conforme o objeto da gestão. A primeira delas consiste em que os envolvidos no processo tenham informação sobre o que seja análise de pontos de função, o que ela mede e como aborda aquilo que não se mede. Em outras palavras, trata-se de inteirar essas pessoas sobre os assuntos tratados nesse curso que você está assistindo. Como nessa altura do curso você deve ter notado, a análise de pontos de função é uma técnica útil, mas não é uma panaceia que resolve todos os problemas. Outro ponto importante é ter o apoio da direção da organização onde se intenciona implantar a análise de pontos de função. Uma das formas de conseguir esse apoio é vincular a medição da produção a outros objetivos estratégicos, tais como iniciativas de implantação do modelo de maturidade para desenvolvimento de software, o CMMI, que é o americano, ou o MPS-BR brasileiro, ou uma certificação ISO, ou a implantação no escritório de projeto, ou a adoção, por exemplo, de um Balanced Scorecard. São várias as possibilidades. Por fim, uma outra boa prática diz respeito a considerar que nem sempre um único processo atende aos objetivos da empresa. Por exemplo, uma gestão é a que se usa no desenvolvimento interno, e para o desenvolvimento externo, normalmente a gestão é diferente. No desenvolvimento externo, o principal interesse é no prazo e na qualidade. No desenvolvimento interno, o principal objeto de interesse acaba sendo a produtividade. A APF mede produção e não disponibilidade. Nas atividades de sustentação, o que se compra, o ativo, é a disponibilidade que permite a manutenção de níveis de serviço. E, portanto, não é o objetivo da medição de pontos de função em termos de projetos de desenvolvimento e melhoria. As melhores práticas indicam que o sucesso na implantação da APF reside em 3 pilares: processos, pessoas e organização. Vamos falar primeiro de processos. Trata-se de adequar os processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas às novas atividades relativas à coleta, armazenamento e análise de métricas e indicadores. Estabelecer instruções técnicas como uma guia para contagem de pontos de função, elaboração de documentação de apoio ao uso da APF, definir a base histórica e painéis que permitam a consolidação de diferentes indicadores gerados no processo.
Para que todas essas definições tenham eficácia, é importante que a coisa não se inicie do zero. Levantar dados históricos para a geração de indicadores base é uma boa estratégia de alavancar o processo. Vamos falar agora do segundo pilar, que são pessoas. Os operadores do processo devem conhecer a técnica de APF. A nossa experiência no assunto indica que um treinamento formal é fundamental nesse processo, ainda que somente isso não seja suficiente. Durante um período de tempo, oferecer aos responsáveis pela aplicação da APF mentoria sobre o assunto com alguém mais experiente tem se mostrado um importante aliado no sucesso de iniciativas de implantação da APF. E o outro pilar, organização. Por fim, não menos importante, o suporte centralizado ao uso da APF tem também se mostrado um aliado no sucesso das iniciativas de implantação. Muitas vezes, para que isso se viabilize, surge a necessidade da criação de um núcleo de métricas na organização responsável por isso. Esse núcleo pode ser uma equipe de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas, isso depende do porte da organização. O que a gente quer colocar é a importância de ter alguém que seja referência no uso da APF para todo o resto da empresa, para todos os outros que irão ser responsáveis pela medição. Bom, o que a gente queria passar era isso. Nas próximas lições, a gente vai detalhar melhor cada um desses pilares que a gente identificou aqui e descreveu em linha geral. Então, faço o convite agora para você fazer os exercícios dessa lição e, precisando de qualquer apoio, conte com o nosso suporte da equipe de tutoria. Muito obrigado e bom estudo!